no Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler do versículo 1 ao 6. João 14, versículo 1 ao 6. João, Evangelho do Apóstolo João, capítulo 14, do versículo 1 ao 6, assim diz a palavra do nosso Deus: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos orar. Senhor Deus, oramos ao Senhor nesse momento, pedindo que o vosso Espírito Santo nos dê sabedoria a cada um que está aqui presente, para que possamos todos entendermos a vossa palavra e aplicarmos em nossas vidas. Também use, Senhor Deus, o teu servo aqui para transmitir essa mensagem, para que ela possa produzir um grande efeito para o qual o Senhor tem preparado nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O tema da mensagem dessa noite, irmãos e irmãs e amigos distantes, é o lar celeste. O lar celeste, ou conhecido também como lar celestial, como o céu, como a morada dos salvos, a habitação dos santos, a morada dos salvos. Nós sabemos que a maioria das pessoas, ela está preocupada com o seu bem-estar social, não é isso? Todo mundo aqui, eu acredito que quando chega a uma certa idade, nós nos preocupamos com o nosso bem-estar social. Queremos sempre conquistar o nosso espaço na sociedade, desejamos aquilo que vai servir para o nosso bem-estar. Uma das coisas que todos aqui sempre, eu acredito que desejam, já desejaram, e para os jovens, né, desejam é ter o seu lar aqui na terra, a sua casa própria, né? É o sonho, inclusive se tornou até um ditado, né? É o sonho de todas as pessoas, é ter a sua casa própria, né? Ter o seu lar aqui nessa terra. E nada melhor do que você ter um dia de trabalho e ao findar, né, a jornada do dia, você ter um lar para retornar e para descansar, né, do seu fatídico dia, né? E o que a maioria também esquece, irmãos e irmãs e amigos e amigas visitantes, é que existe um lar especial, um lar celestial, um lar no céu, e esse lar é incomparável com o lar aqui na terra. Os homens têm sempre valorizado, eu digo, quando eu falo de homem, eu falo de uma forma generalizada, os homens têm valorizado as coisas daqui da terra, as belezas da terra, né? Muitas pessoas até já nomearam, né, algumas coisas belas. Acho que muitos de vocês aqui já estudaram, acho que história, né, história geral, as maravilhas do mundo antigo, né? Tem as maravilhas do mundo antigo, tem as 7 maravilhas do mundo moderno, e que as pessoas constituíram algumas dessas obras humanas como maravilhas, coisas, por quê? Porque eram coisas bonitas, né? Muito bem feitas, admiráveis, coisas que o mundo, né, por muito tempo admirou e constituíram ou consagraram
essas obras como as 7 maravilhas do mundo. Então, acho que, puxando um pouco para a minha memória aí, se eu não me falha a memória, a pirâmide de Gizé é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ainda hoje ela ainda está, não como ela era na época em que o homem admirava, né? Porque ela era, a forma como ela era revestida era diferente de hoje. O tempo acabou com o revestimento dela e hoje as pedras estão mais visíveis, mas segundo a história ela era muito mais revestida, né, de um material que a tornava muito mais bonita do que hoje. E o seu topo, né, aquele triângulozinho lá em cima, era todo de ouro, né? Então foi uma das grandes e das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Se eu não me engano também é o jardim suspenso da Babilônia, hoje não existe mais. Aí diz que o rei Nabucodonosor fez esse jardim em homenagem à sua esposa. Por isso que ele era uma obra, eu estou aqui puxando uma memória, na época que eu estudei, tinha alguns desenhos, né, com a suposição de como era o jardim. Era muito bonito, né, como se fosse algo, como se fosse um edifício de 3 andares, né, e cada andar era um jardim, né, suspenso para que a esposa de Nabucodonosor pudesse então caminhar por ela, né. Uma outra maravilha era a estátua de Zeus, né, porque Zeus era um deus grego, e em um templo eles colocaram então essa estátua, fizeram uma estátua revestida de ouro, né, e essa estátua também desapareceu. O jardim suspenso também desapareceu. Só a pirâmide que ainda existe hoje. Tem um farol também, não lembro o nome do farol, mas tem um farol também, foi o primeiro farol construído na história da humanidade, que era muito alto, e ele também foi chamado das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Tem uma cidade maia também, que eu não me lembro o nome, que também foi uma das maravilhas do mundo antigo, e uma estátua de um homem aí também, que eu não me lembro o nome desse homem, que a perna dele era em cima de uma pedra, né, e em outra pedra, e os navios passavam por debaixo, né? Era uma estátua de um grego, eu não acho que era Apolo, a estátua de Apolo, se não me engano. E as pessoas admiravam então essas maravilhas. Depois dessas maravilhas do mundo antigo, só existe hoje a lembrança da pirâmide de Gizé, que é aquela maior e que ainda está resistindo, mas olhando para ela, eu mesmo não acho tanta maravilha, não me atrai, não tem nada de belo nessas pirâmides, ou nessa pirâmide, né? Hoje ainda, né, achando pouco, porque as maravilhas do mundo antigo foi destruída, coisa que podiam admirar, constituir então as maravilhas do mundo moderno, né? Se eu não me engano é o Coliseu de Roma, que ainda tem lá as suas ruínas, é uma das maravilhas do mundo moderno, né? O Cristo Redentor também, né? É uma das maravilhas do mundo moderno. Pancho Pinto, um negócio assim, né? Pancho Pinto, né? Que é uma cidade peruana, aqui também, ainda hoje ela é visitada, né? E é uma das maravilhas do mundo atual, né? As muralhas da China também, né? E as pessoas então, com isso, tem outros que eu não lembro mais, mas são essas maravilhas que as pessoas acham muito belo, coisa maravilhosa de se admirar. Mas as pessoas não imaginam, irmãos, que não há nenhuma maravilha, ou nunca houve nenhuma maravilha existente nesse mundo, mais do que a maravilha do lar celestial. O lar celestial, como ele é descrito aqui na Bíblia, não existe nenhum lugar tão belo como esse lá. Se você for para o livro de Apocalipse, no capítulo 21, e o 22, ele dá uma referência de como é esse lar, fala de ruas de ouro, rios de cristais, muro de pedras preciosas, são coisas maravilhosas, né? O próprio Deus vai estar lá. A gente vai até ler alguns textos com referência a esse lar. Mas uma coisa que as pessoas esquecem de investir é no lar celestial. É certo que nós devemos investir, é claro, na nossa casinha aqui, a nossa casa terreal, mas essa casa terreal, a gente deve lembrar, né, o lar terreal é um lar passageiro.
a gente vai passar um dia, quem já tem suas casas, que conseguiram com muito esforço, né, pagando com muita dificuldade, alguns até ainda estão pagando a sua casa, o seu apartamento com muita dificuldade, mas vai chegar um dia em que que nós vamos ter que deixar o nosso lar terreal, vamos partir, e ele vai ficar ou para os filhos, ou para os estranhos, que a gente não vai saber quem vai ocupar o lar do qual a gente tanto cuidou, tanto zelou. Então esse lar é passageiro, irmãos, por isso que nós devemos investir no lar celestial. No lar celeste é o lar que Jesus ele foi preparar para nós. O versículo 1 e 2, a Bíblia diz aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, que Jesus foi preparar esse lar para nós. Ele disse, olha, que a gente não se preocupasse, não ficasse turbado, ou seja, vamos dizer, preocupado, ansioso. Ele diz aqui, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus disse, olha, vocês não fiquem preocupados, ou seja, no popular, não se aperreie, né? Não se aperreie, não fique aí ansiosos, aflitos, porque na casa do meu pai tem muita morada, eu vou preparar lugar, credes nele. Ele diz aqui no versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então o lar celestial é o lar em que o Senhor Jesus Cristo ele prometeu que foi preparar e que ele vai buscar, ele vai voltar para vir buscar a todos nós. Então, se todos dessem muita atenção para a descrição do lar celestial, você almejaria, como esses hinos que nós cantamos aqui, dali da pátria estou, muito longe, a gente tem que almejar essa pátria. Paulo ele fala lá em Filipenses que a sua pátria está no céu. Ele deseja ir para essa pátria, que é um lugar incomparavelmente melhor. Então nós devemos ter esse desejo de ir para essa pátria, ir para esse lar celestial. Então nesse texto aqui do Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 1 ao 6, o Senhor Jesus Cristo ele faz uma referência ao lar celeste, ao lar em que você que está aqui, se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, que você deve então investir nesse lar, você deve então desejar esse lar, porque se você não fizer isso agora, enquanto você tem vida, enquanto você tem tempo, e a gente não sabe qual a duração desse tempo, ele pode se findar para você a qualquer momento. Então você tem que fazer essa decisão enquanto é tempo, porque se você não escolher esse lar agora, então você vai perder a oportunidade, e ao invés de ir para o lar celeste, a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo, onde também será lançado o próprio inferno, e lá haverá choro e ranger de dentro por toda a eternidade. Então vamos ver aqui como Jesus ele faz um relato acerca do lar celeste que ele foi preparar para nós. Primeiro, Jesus disse que é a habitação de Deus. Veja aqui no versículo 2, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Então o lar celeste, para que a gente possa entender, é a habitação de Deus, é aonde Deus mora. É claro que Deus ele preenche todo o universo. Uma casa em si não poderia conter a presença de Deus, mas é onde Deus vai estar, ou ele está em espírito, e onde nós poderemos então estar com ele, é nesse lar celeste, é onde nós poderemos nos aproximar de Deus. Então, meus queridos, minhas queridas, veja que a Bíblia diz que na casa de meu pai há muita morada. No lar celeste existe uma casa, existe uma cidade, e ela é chamada cidade de Deus. Você pode abrir comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12, e veja que no versículo 22, diz assim a palavra de Deus: mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos,
Versículo 23 diz assim: a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados. Então veja que essa casa, esse lar celestial, ele está na cidade de Deus. Então por isso que ele diz: olha, na casa de meu pai há muita morada, eu vou preparar lugar para vocês. Então veja que nós vamos morar nessa cidade celestial, nessa cidade onde Deus é o Senhor, onde Deus está residindo. Então no lar celeste, Deus habitará conosco, habitará com os salvos, e lá não haverá nem choro, nem dor, nem clamor, nem morte, nada que tem hoje aqui que nos faz sofrer, nos entristece, não vai ter lá. No lar celestial isso não existirá. Abra comigo em Apocalipse 21, e você vê então aqui, quando Jesus ele revela a João mais alguma dessas características do lar celeste. Ele diz aqui, a partir do versículo 1 ao versículo 4, ele diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, preste bem atenção, meus amados irmãos, amadas irmãs e amigos e amigas visitantes. O versículo 2 diz: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas visitantes, certas vezes eu me vejo, quando eu leio esse texto, eu vejo aquela multidão de salvos, dos santos, daqueles que entregaram a sua vida a Jesus, entrando nesta cidade, louvando o nome do Senhor. Eu já me vi muitas vezes no meio daquela multidão, cantando, entrando naquela cidade, admirando então os seus muros, admirando as suas ruas e louvando o nosso Deus. E a Bíblia, ela diz que lá não haverá mais choro, mas diz logo no início aqui do versículo 14, aliás, do versículo 4 de Apocalipse 21, diz: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Não sabemos por que será essas lágrimas. Eu acredito que essas lágrimas vai ser de alegria. Podemos então a dizer: conseguimos. Eu imagino isso, né? Quem aqui não já chorou por uma conquista, né? Eu lembro, o meu sonho era ser militar, eu desejei ser militar, e eu passei as primeiras semanas para conquistar o meu lugar na carreira militar. Foi muito difícil para mim. Era como se eu não tivesse as condições de permanecer. Era um número muito pequeno de pessoas que podiam ficar nesse quartel que eu fui designado. Era somente 60 homens, e tinham mais de 300 homens para ser escolhidos entre os 60. E eu desejava muito aquilo ali. E por um momento, né, chamaram os 60 e eu não fui chamado. Mas eu clamei a Deus naquele momento, pedindo a Deus que eu não voltasse para meu lar, para minha casa, sem a minha convocação para o exército. E eu só acredito que foi Deus que de última hora mandou voltar todo mundo, e eu fui convocado. Mas a emoção, irmãos, que eu quero falar aqui é quando mandaram a gente vestir os uniformes,
e todos entraram em formação, os pilotões formados, e ao som da canção do exército nós entramos marchando para a presença, né, das autoridades. Então aquilo foi uma grande emoção que eu senti, eu nunca esqueci, nunca esqueço. Então eu marchando ali, batendo firme ao som da canção do exército, e as lágrimas desciam no meu rosto, mas era lágrima de alegria, de emoção. É tanto que quando eu também encerrei minha carreira militar, eu fiz o culto aqui a meu Deus, o irmão deve lembrar, eu encerrei também com essa canção aqui. Entrei marchando, uniformizado nessa igreja, também, e certamente eu lembrei muito. Aí eu imagino então que quando eu entrar na cidade, a gente vai entrar como se fosse marchando aquele exército de Deus, louvando a Deus, cantando. Então é claro, irmãos, eu já estou emocionado aqui, só de pensar eu pisando firme ao som do hino que nós cantamos aqui, que nós conhecemos, entrando na cidade celestial. Então é a alegria do crente. Por isso que quando a gente estiver lá, Deus vai ver, isso é muita emoção para vocês, irmãos, meus servos. Aí a Bíblia diz então que Ele vai limpar as nossas lágrimas. E também nós iremos esquecer, irmãos, nós não iremos mais lembrar do passado. Nós não iremos lembrar quem ficou. Porque você imagina se fosse assim. Se nós chegássemos na cidade celestial e a gente recebesse então a nossa casa, cada um vai para a sua casa, vai receber o seu lar, porque Jesus disse, Ele foi preparar lugar, e a gente vai receber. Então imagina aí, quando a gente olhar para um lado e para outro e dizer, olha, cadê meu esposo? Cadê a minha esposa? Cadê meu namorado? Cadê minha namorada? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu irmão, minha irmã? Cadê minha família? Você viu fulano? Não vai ter isso, irmãos. Porque você imagina aí se você... Imagina aí, vou dar aqui um exemplo, a Dailton entrando lá no céu, com a irmã Vera e com o Renan, e perguntaram, cadê Renatinha? Renata não veio? Vai procurar Renata. Não, Renata não veio. Isso não vai acontecer. Uma que Renata vai estar lá, né, Renata? Em nome de Jesus. Mas a questão é que a gente não vai sentir a falta de quem ficou, irmãos. Quando nós entrarmos na cidade celestial, Deus vai limpar as nossas lágrimas. Olha o que o versículo 4 diz de Apocalipse 21. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não vai ser lugar de tristeza, mas lugar de alegria, porque o lar celeste, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs e meus queridos visitantes, você deve almejar esse lar como um tesouro. Por isso que Jesus disse que nós devemos pensar no tesouro do céu. Veja em Mateus capítulo 6, versículo 20, olha o que Jesus ele nos aconselha. Ele diz assim: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse lar que nós temos aqui é um lar vulnerável, irmãos. Nós colocamos grades nele, nós colocamos segurança nele, câmeras de segurança. Alguns que têm condições colocam até pessoas para vigiar, muros altos, cerca elétricas, e mesmo assim muitos ainda invadem, roubam, não tem segurança. Mas Jesus diz aqui que o lar celestial, ladrão não entra, ninguém vai poder roubar nada. É tanto que a Bíblia, se você for continuar lendo todo o livro de Apocalipse, o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, você vai ver que a descrição da casa, do nosso lar celestial, não vai ter nem porta.
que não vai precisar de porta. A gente sai de nossas casas, a gente fecha as portas, com medo de alguém entrar e roubar. O lar celestial não vai precisar disso. É um tesouro que você deve investir, porque ele também foi construído pelo próprio Deus, que é Jesus Cristo. Veja que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, fala que essa casa foi construída por Deus. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. É claro que aqui há duas aplicações. Aplica-se ao templo do Espírito Santo, que somos nós, e que quando nós ressuscitarmos, seremos então celestiais. Nossos corpos se transformarão em corpos celestiais. Mas a casa também que Jesus está dizendo aqui, o nosso lar celestial, o arquiteto é Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 10, ele diz assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, lembre-se que essa casa, esse lar celestial, ele foi projetado e ele foi construído pelo próprio Deus. Então, isso é bom, porque nós sabemos que o nosso Deus nunca fez nada para nós que fosse ruim. Tudo que Deus fez por nós é bom. Ora, bom é pouco, é excelente. Não existe nada que Deus tenha feito por nós, irmãos. Veja que Deus criou todo o universo. Voltando aí agora para a geografia, né? Quem já estudou, você pode ver que Deus fez um universo imenso. Colocou uma galáxia onde consta alguns planetas, dos quais um deles é o nosso. E a gente se admira olhando para como Deus é maravilhoso. Ele coloca então o nosso planeta na Terra, ele colocou numa distância considerável do Sol. Segundo os estudiosos, cientistas, se a Terra fosse um pouco mais próxima do Sol, não teria condições de vida humana. Porque se ela fosse mais próxima do Sol, quando a parte que estivesse então sendo iluminada pelo Sol se queimaria. E logicamente quando ela fizesse, né, a sua rotação, então quando ela fizesse a rotação, toda a Terra se queimaria. Se ele tivesse colocado a Terra um pouco mais distante do local onde ela está, na órbita que ela está, também não teria condições de vida, porque as pessoas congelariam. Então quem estivesse do lado que o Sol ainda estivesse pegando, tá bem, mas ela faz a rotação. Então aquelas pessoas, o lado da Terra que estivesse fora do alcance do Sol congelaria. E quando ela fizesse o ciclo de rotação, já estariam sem vida. E consequentemente os demais congelariam. Então veja, irmãos, que coisa interessante. Ele coloca também, logo depois da Terra, o maior planeta do sistema solar, que é Júpiter. Vocês podem ver que se Júpiter fosse mais distante, a gente não teria condições de sobreviver, porque ele como se fosse o absorvedor de lixo celestial. Tudo que vem lá no universo é atraído por Júpiter para nos proteger. Se não tivesse aquele planeta lá, a Terra talvez já tivesse sido atingida por algum asteroide ou algum cometa, seja lá o que for. Mas por que isso?
Porque Deus é o arquiteto. Ele planejou tudo para nós, irmãos. Planejou um paraíso nessa terra para o homem e a mulher, onde os homens preferiram, desobedecer e perderam o privilégio. Mas o amor dele não parou por aí. Ele começou a planejar as coisas. Depois que o homem saiu da fase da inocência, entrou então na fase da consciência, ele começou então a planejar o que seria bom para os homens. Então ele constitui governos, ele constitui então depois tudo que os homens querem para o seu bem-estar. Por isso que lá no livro de Jeremias ele diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bom, não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Então você imagina, irmãos, o que nós podemos imaginar é como é o nosso lar celestial. Como não é então esse lar celestial que Deus preparou para nós? Será que a gente não vai gostar? É claro que a gente vai gostar, porque o que Deus fez para nós sempre é bom. Nós mesmo não merecendo, irmãos, porque nós não merecíamos a salvação, e Ele mandou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna, para nos levar ao lar celestial. Então essa é a primeira característica, ou a descrição do nosso lar celestial, para onde nós iremos. É a habitação de Deus, é onde Deus está, é onde nós iremos morar com Ele. Em segundo lugar, Jesus diz que esse lar é preparado para nós, para aqueles que creem em Jesus. Veja que, voltando para o Evangelho de João, no versículo 1 do capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Olha o que Jesus está dizendo, a condição de ir para esse lar. O lar foi preparado para quem crê. É por isso que muita gente aí não acredita. Eu não acredito nisso. Morreu, acabou-se. Aqui se faz, aqui se paga. Não existe inferno. Eu já vi muitas vezes, uma vez uma pessoa disse isso na minha frente. E negócio de inferno? Quer inferno pior do que esse? Aí eu lembrei também, eu disse: então você quer sair desse inferno? Quer que alguém te mate agora para sair desse inferno? Não, Deus me livre. Então é isso que você chama de inferno? Que você não quer sair dele? Então, muita gente não quer compromisso com Jesus, não quer ouvir a Jesus, não quer seguir a Jesus, não querem crer em Jesus, aí querem ir lá celestial. Você acha que é assim? Você acha que as pessoas, depois de tudo que Jesus está oferecendo, Ele está dizendo: olha, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Creio em mim, Jesus está dizendo. Na casa de meu pai há muita morada, eu vou preparar lugar e vou vir buscar vocês, para que vocês estejam comigo. Então esse lá é para os crentes. Versículo 3, ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Então Jesus está dizendo que você tem que crer nele. Ele diz: crede em Deus. Primeira coisa que Jesus está dizendo aqui, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, e crede também em mim. É a condição mínima, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, para se entrar nesse lar. A gente, para conseguir um lar aqui na terra, é difícil, não é, irmão? Uma casa não é barata. Você vai comprar uma casa, muitos tem que comprar até financiada, e até o processo de financiamento é complicado. Exige uma renda, existe avalista, exige também outras coisas que você tem que apresentar, uma aprovação de alguém, e você fica ali naquele desejo. Então há muitas coisas que precisam para você adquirir um lar aqui, e muitos nem conseguem. Muitos recebem a notícia: olha, infelizmente
você não foi aprovado, o seu crédito não foi aprovado, ou a sua carta de crédito não foi aprovada. Mas se você quer conquistar o lar celestial, você não precisa de fazer muita coisa, só crer no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Basta isso, porque o lar celestial é para quem crê. Jesus disse: credes em Deus e credes também em mim. Jesus, ele está alertando que uma das condições para se morar nesse lar é a fé unicamente nele, no Deus Todo-Poderoso. Então o lar celeste é o lugar onde Deus Pai está, e Jesus, ele foi preparar lugar para os crentes. Porque você lendo a Bíblia em alguns versículos, vou pedir a vocês que me acompanhem, vamos lá para Apocalipse novamente, no capítulo 21, Jesus disse que esse lar é para a nação dos salvos, a nação dos vencedores em Cristo Jesus. Veja Apocalipse 21, versículo 7, ele diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, primeiro, o alerta aqui de Jesus para você que está aqui nessa noite, é que se você quer ir para esse lar, você tem que ser um vencedor, através do Senhor Jesus Cristo, porque sozinho você não vai vencer. Nós não vencemos nenhuma batalha sem Jesus. O próprio Jesus diz lá em João capítulo 15, acho que é versículo 5, sem mim nada podeis fazer. É Ele que nos dá a vitória. Então você vai agora para o versículo 22 e 27 do capítulo 21. Olha o que ele diz: e nela não vi templo, porque o seu templo é o seu Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aqui é a referência do nosso lar celestial. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Agora, olha o versículo 24. Isso é para quem crê. E as nações de quem, irmãos? Pode falar, irmãos. Dos salvos. As nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela não trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então é um lar para os salvos em Jesus. Então você que está aqui nessa noite, você é salvo, você é salva. Se você não é, então esqueça esse lar, ele não vai ser seu. Mas se você quer morar nesse lar, então seja salvo hoje. Deixa Jesus salvar a tua vida hoje. Não saia daqui sem a tua salvação, porque só Jesus é o Salvador. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu e na terra não há nenhum outro nome dado pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus é quem salva, só Jesus é o Salvador. Então a Bíblia diz que este lá é para os salvos. Agora no capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5, acompanhe comigo, de Apocalipse, diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto,
e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. É um lar eterno, irmãos. É um lar que a gente não vai precisar deixar para ninguém, porque a gente não vai mais morrer, porque Deus disse que não haverá mais morte. Então, olha que maravilha. Isso sim podemos chamar de maravilha de todos os tempos. A maravilha de toda a eternidade é a cidade de Deus, é o nosso lar celestial. Então, quem não crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador vai ficar de fora desse lar. Ele diz aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 8: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, ou seja, aquele que não crê, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então ficarão essa relação de pessoas de fora do lar celestial, não entrarão nesse lar celestial. Eu espero que nenhum de nós aqui presentes estejamos nessa relação. Ainda no capítulo 22, versículo 12 ao 15, ele diz assim: e eis que cedo venho, e o galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então essa é a relação de quem vai ficar de fora desse lar celestial. Mas os crentes, irmãos, os salvos, eles têm seus nomes escritos para essa habitação. Eu me lembro que antes de ter um lar aqui nessa terra, eu havia me inscrito em vários lugares. Me inscrevi na Caixa Econômica, me inscrevi no IPEP, me inscrevi na SEAP. Onde alguém me falava que tinha uma inscrição, eu me inscrevia para conseguir o meu lar. E é muito bom, né, você saber que sua inscrição está lá e ela pode ser aprovada. Algumas eu fui reprovado, não porque eu merecia, eu tinha algum problema, porque houve, né, alguns problemas com homônimos, né, homônimos, ou seja, nomes iguais. Então aqui em João Pessoa, eu já pesquisei uma vez, a última vez que eu pesquisei tinha 1000 e poucos nomes, João Pereira de Oliveira, não sei por aí você tira a ideia. Então quando eu fui inscrito, eu recebi uma carta dizendo que eu não poderia ser contemplado, porque eu já era mutuário do IPEP, eu já era mutuário da SEAP, mas eu não era porque já tinha um João Pereira de Oliveira mutuário de cada uma dessas instituições, e eu fui então eliminado. Então, graças a meu Deus que eu consegui ir na Caixa Econômica, a minha primeira casa. Mas uma coisa é certa, para você que crê em Jesus Cristo: se você crê nele, o seu nome está escrito nesse complexo habitacional celestial, e de maneira nenhuma você ficará de fora se você crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, abrem a sua Bíblia para o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Olha o que Jesus diz para aqueles que crêem nele. Lucas 10, o versículo 20. Ele diz assim: mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos,
Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Os apóstolos estavam ali alegres, porque Jesus tinha dado a missão para que eles fossem em dupla, de casa em casa, dando a paz, pregando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônios. E quando eles retornaram na missão, eles estavam alegres. Mas Senhor, em teu nome eu via Satanás descer como raio do céu. Eles estavam admirados. Jesus disse: olha, não se alegre porque os espíritos vos sujeitam, estão sujeitos a vocês. Antes se alegrem porque o nome de vocês está escrito no céu. Seja, meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, se você crer no Senhor Jesus Cristo, o seu nome está escrito no céu, e o seu lar está garantido no céu. Mas se você crer, todos os salvos se apresentarão um dia nesse lar celestial. Todos os salvos. Voltando agora para o livro de Apocalipse, agora no capítulo 7. Acompanhe comigo, versículo do 9 ao 12. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então veja, irmãos, aqui está mostrando que todos nós iremos nos reunir nesse lar celestial para adorar o nome do Senhor, mas serão os salvos, serão aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. E para encerrar, irmãos, primeiro, o lar celestial é a morada de Deus, é a habitação de Deus. Segundo, ele foi preparado para os crentes. E terceiro, irmãos e irmãs e amigo e amiga visitante, só há um caminho que leva ao lar celeste: Jesus. Eu moro num bairro, todos vocês aqui moram em alguns moram aqui nesse bairro, outros moram em outros bairros. E se vocês quiserem ir para casa agora, para o lado de vocês, alguns têm várias opções. Tem vários caminhos que vocês podem fazer para chegar ao lado de vocês. É tanto que se vocês forem por um caminho de costume, e se ele estiver interditado, vocês podem seguir por outro caminho. Mas a Bíblia diz, irmãos e irmãs, que para chegar no lar celestial, só tem um caminho. E esse caminho é Jesus. Você pode ser religioso, religiosa. Você pode professar uma fé em qualquer outra coisa. Não, mas eu creio, por exemplo, eu creio na mãe de Jesus, eu creio no irmão de Jesus, eu creio no primo de Jesus, eu creio nos apóstolos, eu creio nos santos. Você pode crer em qualquer coisa que você quiser. Agora, para ir para esse lar, para chegar nesse lar, você só pode chegar através de Jesus. Veja, voltando para o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 3, ele diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Primeira coisa que você deve aqui meditar: a gente só vai para esse lar acompanhando Jesus. Ele disse que ele vem nos buscar, e é ele quem vai nos levar. A gente não vai chegar sozinho nesse lugar. Nós não sabemos como chegar. Nós conhecemos Jesus. É tanto que os apóstolos começam até a questionar:
falando, veja aí o versículo 4 e 5, ele diz assim, olha, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E ele está dizendo aqui, vocês conhecem o caminho, porque o caminho, ele está se referindo a ele. Aí olha o que diz aqui Tomé. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Ou seja, como a gente vai chegar lá, Senhor? Mas ele disse aqui no 3, no versículo 3, ele disse, e quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Veja que ele vai vir buscar, a gente não pode ir sozinho. Então o caminho é Jesus, não adianta procurar um outro caminho, um atalho, porque não há. O único caminho que pode levar a nós ao lar celestial é Jesus. Versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, onde é que fica o lar celestial? Na casa do Pai, na casa de Deus. Ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então ele diz, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vem ao lar onde o Pai está senão por mim. Então, meu querido ouvinte, meu querido ouvinte, essa é a condição de chegar no lar celeste, é através de Jesus Cristo. Só Ele é o caminho. Ele é o único para se chegar nesse lar. Você pode ser até inteligente demais. Não, mas eu sou muito inteligente. Eu tenho uma mente privilegiada. Eu sou rico. Eu posso muitas coisas nessa vida. Mas sem Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você não vai chegar nunca ao lar celeste, porque Ele é o único caminho que pode te levar ao lar celeste. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, e todos que estão nos assistindo, pense bem, invista no lar celeste, invista enquanto há tempo, enquanto você pode. Mais tempo, como pastor, agora, o tempo de se investir é agora, não perca mais tempo. Mas eu ainda tenho muito que aproveitar nessa vida, eu tenho muito que fazer ainda, eu ainda sou jovem, eu tenho muitas coisas, não pense nisso. Nós não sabemos o dia de amanhã. Jesus disse que a gente não deve pensar no dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Agora a Bíblia diz que hoje, se ouvires a palavra do nosso Deus, não endureça os corações como na provocação. A Bíblia diz que hoje é o dia, agora é o dia, é a hora da salvação. Então não saia daqui sem Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus enquanto é tempo. Então, o lar celeste é a habitação de Deus. Foi preparado para os crentes antes mesmo da fundação do mundo. Olha, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 31 ao 34, olha o que Jesus diz. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Agora preste atenção no versículo 34. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, meus queridos, minhas queridas, o lar celestial foi preparado para nós crentes em Jesus Cristo desde a fundação do mundo. Então invista nesse lar, não saia daqui
sem esse lar. Entregue a sua vida a Jesus enquanto há tempo. Vamos cantar somente algumas estrofes do hino, o 259, do cantor cristão. E eu quero chamar a sua atenção, você que está aqui hoje nos visitando. Preste muita atenção na letra desse hino e no convite que ele está fazendo a você. Eu quero convidar os irmãos, a igreja, para cantar esse hino comigo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, e destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, se dor, morte, qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aqui que é a estrofe. E decide deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, brilharás sim na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Eu quero fazer uma pergunta a você que está aqui nessa noite, que ainda não é salvo, que ainda não é salva, que ainda não tomou a decisão de crer em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Quero fazer um convite a você que está aqui nessa noite. Se você quer ser privilegiado, privilegiada de ter seu nome escrito nos céus e ir morar nesse lar celestial quando Jesus vier buscar os salvos, e você for também com Ele, se você quer ir com Ele, você precisa aceitá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Eu quero convidar você, se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, quer receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, aonde você estiver aí mesmo, você dê um sinal, apenas levante uma de suas mãos para que a gente possa identificar você, e a gente vai orar com você. Não precisa vir aqui à frente, não precisa falar nada, apenas você se identificar como um sinal, porque a Bíblia diz que se você crer, você deve confessar. Então é um sinal da sua confissão. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, levante uma de suas mãos para que a gente possa nos alegrar com você, orar com você. A Bíblia diz que nesse momento os anjos estão todos preparados com as suas trombetas para fazer uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, se você quer promover essa festa no céu com essa atitude, você toma essa decisão agora. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante de suas mãos para que a gente possa orar com você. Vamos orar. Senhor Deus, nós não insistimos, porque a decisão de querer morar no céu, ela tem que ser de coração, tem que ser voluntária, de vontade própria.
e desejável, Senhor Deus, porque o vosso sacrifício não foi em vão, mas aqueles que rejeitam essa morada não imaginam, Senhor Deus, o quanto a morada no lago de fogo é terrível, completamente diferente. Mas eu oro ao Senhor nesse momento, pedindo que o vosso Espírito Santo continue trabalhando na vida de todos que estão assistindo esse culto, para que possam entregar suas vidas e receber o Senhor como único e suficiente Salvador em tempo hábil. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vossa palavra. Nos dá uma semana na vossa presença, uma semana de paz, de saúde, nos protege contra todo o mal. Acampa teus anjos ao nosso redor, nos leva em paz para os nossos lares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos que nos visitaram, muito obrigado a cada irmão aqui presente, que Deus abençoe a todos. Nós temos ainda um cafezinho, se você quiser ainda permanecer na nossa comunhão, fique à vontade. Muito obrigado a todos.